O casamento, meus caros, deixou há muito tempo de ser uma instituição séria na vida das pessoas. Foi-se o tempo em que as pessoas tinham, né, essa ideia do casamento como sendo algo desejado para toda a vida. Na verdade, o que mais vejo hoje em dia são narrativas geralmente propagadas por muitas influenciadoras, né, muito influenciadas, né, influenciadoras influenciadas, né, pelo feminismo, da ideia de que não, você tem que buscar ser feliz. Se você está numa relação perfeita, né? Seu marido, ele é um homem provedor, um homem que te dá segurança, que ele prioriza a família, que ele se desdobra, ele dá a própria vida, o próprio sangue para a família dele, né? Você e os filhos. Mas se você não tá feliz, se ele não tá, de repente, sendo aquele cara que te... Igual diz o meu amigo Felipe, né? Do Liga dos Homens, né? Não dá borboletinha no estômago, você tá se sentindo assim, mano, entojada de ver aquele cara todo santo dia, você quer novas aventuras. Vá, dane-se se você tem filhos, se você tem família, se tem patrimônio envolvido, mano, dane-se tudo. Vá, arruma um cara que realmente dê fortes emoções. É basicamente isso o que tá tendo de conselho pra mulherada hoje em dia, tá? Coloque a sua felicidade e a sua individualidade acima de tudo, até o que você construiu ao longo de uma vida com uma pessoa com quem você casou. Vamos ver isso aqui, cara, que isso aqui diz muito sobre isso. Atendi uma cliente que ela foi casada por 10 anos, não teve filhos, se divorciou. Ela falou assim, meu ex-marido era um príncipe, me tratava super bem, fazia tudo que eu precisava, tudo que eu queria. A gente cresceu muito juntos, mas não deu certo, não sentia aquele amor intenso, foi essa palavra que ela usou. Não sentia mais aquele amor intenso. Só pra poder deixar aqui essa questão bem basilada, né? Olha só. Não é que ela traiu o marido, tá? Também não vamos ser injustos. Pelo que eu entendi da narrativa aqui é o seguinte. Ela estava na relação, mas ela divorciou-se e foi atrás da sua vida, né? Da sua diversão, da sua emoção que ela tanto queria. E eu queria ir atrás de um amor intenso. Bom, olha aí, ó. Conheci um cara em 5 meses. Ela já estava grávida. E aí vocês vão entender o porquê do já. Ela nem sabia nada sobre a vida do cara. Pegou só o que ele falou. Quando engravidou, descobriu o quê? Que o cara era... Que o cara não tinha uma profissão. Então não é que ele era formado, como ele havia pintado. E aí, quando o neném nasceu, o cara é aquele famoso. Quer ter contato, mas não quer pagar pensão. E adivinha só uma coisa que ela me falou que me chocou bastante. Ela falou assim que o amor intenso foi pro ralo. Em 4, 5 meses ela já não queria mais o cara, mas ela se descobriu grávida. E eu digo facilmente por que o amor foi pro ralo e ela se arrependeu. Porque ela anteriormente tinha uma relação estável, em que o marido provavelmente era provedor, em que eles de repente tinham uma vida ali pacata, aquela coisa banho-maria, meio sem sal, meio dissaborosa, mas funcional, né? Os dois de repente trabalhavam, não sei se ela era dona do lar, enfim. Só que o que acontece? Uma vez que ela fez essa troca e que ela descobriu que o cara que dava essas fortes emoções não ia poder dar pra ela a base primordial que o ex dava, aí o amor acabou. Porque a emoção foi suprida. É isso que eu não entendo com pessoas que são adultas, cara, que estão numa relação pacata, mais funcional. Eu não entendo essas pessoas que largam o que já tá dando certo pra poder ir atrás de uma nova aventura, né? Com uma pessoa que você não conhece, pra depois você ver se a coisa se sustenta no longo prazo. Aí o que acontece? Geralmente a pessoa às vezes quebra a cara, aí só quando ela vê que a coisa deu errado, é que ela lembra que o que ela tinha anteriormente era o que de fato ela precisava. Mas primeiro precisava saciar os desejos sórdidos, né, cara? De emoção, de repente até mesmo de sexualidade, para depois de lembrar, o otário, o tapado que me mancava. Agora eu lembro dele, né? Porque o atual já me supriu o fator emoção, mas ele não supre o que o anterior supria. E quem está cuidando, bancando o filho dela é o ex-marido. E agora ela quer saber, doutora, quero até voltar com ele. Ele pode... posso colocar o nome dele no registro? Porque é ele que banca. Bom, um bebê, não vai dar para pôr o nome do atual no registro do bebê. Por quê? Porque o vínculo socioafetivo tem que ser comprovado. Então, eu tenho que comprovar que a criança entende que ele é o pai. Então, com certeza, daqui 5, 6 anos, a gente consegue comprovar. Mas para agora... Mas que troca ruim, né? Maluco, tipo assim, é surreal. É o tipo de coisa que eu... Primeiro, vamos lá. Me choca de verdade... É surreal, cara. 2 coisas. A primeira, eu acho que já salta os seus olhos, né? Os seus aí, os olhos de vocês e os meus olhos. É o cara topar criar o filho do outro cara, sendo que a esposa se divorciou dele e em seguida emendou uma outra relação. Ou seja, ela quis fazer uma troca. E depois que a troca deu errado, de repente ela
não sei se procurou o cara, também você viu dizer que ela procurou, né? Ou de repente o cara quem de repente ofereceu ajuda. Ambos os casos, o cara se dispor a cuidar desse filho, pra mim denota, cara, que ele tem zero amor próprio, que ele tem zero autoestima, que ele tem zero respeito próprio. O cara não se respeita, maluco. Certamente é o tipo de cara que ele respeita mais o próprio cachorro que ele cria. Aliás, eu vou mais fundo. Ele respeita muito mais o cocô do cachorro que ele cria e todo dia ele pega com a pá e uma vassoura. Ele respeita mais aquele bolo de fezes do que a si mesmo. E a segunda coisa que me deixa estarrecido, de verdade mesmo, pra ser bem sincero, é o fato de que essa mulher prefere imputar essa responsabilidade no ex do que no atual. Aliás, o atual ex, né? Porque ela deve ter largado do cara pra poder voltar com o anterior, né? Ah, cara, tipo assim, não, ele não quer pagar pensão, dane-se, eu tento fazer o meu ex-otário pagar essa pensão. Sinceramente, cara, o que se tornou a instituição casamento, irmão? Antes, meus caros, da gente continuar com o vídeo, cara, não adianta reclamar, tá? Eu sei, nessa nova cultura, rapaziada, moderna, está absurdamente difícil, complicado você se relacionar, namoro, essas questões. Só que, em contrapartida, também nunca foi tão democrático você mudar a sua vida e alcançar novos patamares financeiros que você dificilmente vai conseguir através do mercado CLT. Trabalhando, por exemplo, de segunda a sábado, muitas vezes de segunda a domingo, tendo que enfrentar o cenário urbano, violência, ônibus lotado, condução. Não, hoje em dia você consegue trabalhar da sua casa, trabalhar de qualquer lugar do país com acesso à internet com equipamento muito básico. Olha, por exemplo, o caso do nosso camarada Carlos, meus caros, que aplicou o que foi ensinado pelo nosso parceiro do canal, o Thiago Gomes, cara, da Escola de Negócios. Ele que fez 1.091 doletas, isso aqui é mais de R$5.500. Ou então, por exemplo, olha a Cláudia. Ela diz que vai tacar fogo na carteira de trabalho. Ela que já saiu do emprego, ou seja, já desistiu por completo do mercado CLT. Não a julgo, eu também já fiz isso. Ela que fez $3.134. Isso aqui, cara, é mais de 19 mil realezas no câmbio atual. É surreal, cara, surreal. Qualquer um ia pirar o cabeção e querer tacar fogo na carteira de trabalho. Tudo isso dentro de casa, sem se expor ao perigo urbano. E você também pode fazer se você quiser, cara. Vou estar deixando aí o link na descrição para você trocar uma ideia lá com o pessoal do escritório. Eles vão te atender muito bem, com certeza. Eles vão te passar o material, vocês vão poder entender muito mais aprofundadamente o que é a escola de negócios e esse método de renda extra em dólar. Vamos pro vídeo, meus caros. Até não muitos anos atrás, era bem comum, tá? Era bem comum as pessoas terem esses problemas de divórcio. Era comum a gente não trocar ideia acerca de questão de respeito próprio. E os caras não tinham ali muita ideia dessa questão do cara, você vai criar o filho de outro maluco, sendo que a mina literalmente largou o casamento para poder viver uma aventura. A aventura deu errado e vai jogar isso na sua conta. O cara, né, que foi largado anteriormente, e a mulher que era ex, agora virou novamente atual, estão tentando colocar o nome dele no registro, mas para poder fazer isso vai ter que passar por aquela questão de reconhecimento de sócio-afetividade, né? E é complicado, porque de repente o Zé Droguinha com quem ela se envolveu, de repente tinha registrado a criança. Aquela coisa, quer contato, é meu filho biológico, mas não quero pagar pensão, não quero ter muito trabalho e tal. E de repente aí tal, não, deixa o Betinha pagar. Vamos ver aqui, cara, o que o pessoal tá dizendo aqui nos comentários. Cara, é isso que dói, maluco. Quando você vê uma garota, uma mulher, tá aqui, ó, uma mulher falando, ó, coitado desse ex, autoestima e amor próprio, zero. Cara, vocês entendem? Mano, uma própria mulher reconhecendo que o cara não tem autoestima, não tem amor próprio. Se fosse uma questão de só homem falando isso, a gente até entenderia outras mulheres vendo isso com maus olhos, né? Mas, cara, até as próprias mulheres estão vendo o quão banana esse cara tá sendo. Olha outra maluquia. A história ainda não acabou. Falta ela trair o cara que tá bancando o filho dela com o pai da criança. O sem futuro. E sabe o que é mais bizarro? É que eu não consigo nem um pouco ver dificuldade nisso aqui. Eu acho que é bem provável de acontecer. Na verdade, isso acontece muito, sabe com o quê? Que aquele maluco, ele de repente se emociona com a mãe solo gostosinha e tal. Aí ele abraça a ideia de virar o pai das crianças. Até que um belo dia, o real pai das crianças, né? O imprestável, né? Porque geralmente, às vezes, ela critica o ex, não, porque ele era um vagabundo, não era um homem de verdade. Não, você que é homem de verdade, você que se dispôs a assumir toda essa questão, você que é homem de verdade. Ele não era homem de verdade. Aí o cara que não era homem de verdade já reaparece, o que ela faz? Dá uns pegas no cara que não era homem de verdade, porque é dele que ela gosta, e não do atual. O atual é só o pelo menos, pelo menos tem alguém pra me ajudar a criar as crianças. Esse ex não se respeita, e essa mulher nunca vai o respeitar. Outra coisa muito interessante, maluco, realmente, essa mulher nunca
nunca vai respeitar esse cara. Você conseguiria respeitar uma pessoa, mano, que você desrespeitou de todas as formas possíveis, e essa pessoa, ela volta rastejando pra você? Cara, eu não consigo ver como é que seria possível. Eu jamais, mano, me rastejaria por uma pessoa. Eu falo que tá rastejando porque isso ele tá fazendo pra mim é se rastejar, né? De repente o cara é muito carente. Eu não voltaria pra essa pessoa e esperaria que ela ia me respeitar como se fosse o cara, mano, que ela sempre sonhou. Porque, primeiramente, se fosse de fato o cara que ela sempre sonhou, não teria largado. Ah, viveu 10 anos, de repente esfriou. Dane-se, mas ela não tem respeito pelo cara. Porque ela tolerar a ideia, ela tragar a ideia de engravidar de um cara que ela ficou há 5 meses, não cobrar a pensão desse cara e colocar essa responsa pro ex, aceitar que o ex tome essa responsabilidade, porque ela não respeita. Ela não respeita. Ela nunca faria esse tipo de coisa com o pai. Ela nunca colocaria o pai pra passar por esse vexame social e que exatamente a gente interpreta como injustiça, né? Tipo assim, sacaneei meu pai e agora vou aceitar que o meu pai pague pela coisa que ele foi sacaneado. Se ela consegue tragar essa ideia é porque ela não respeita, entendeu, cara? Isso é até aquele tapa na cara pro pessoal que acha assim, poxa, mas ela mudou, Felipe, ela agora está diferente, ela se arrependeu, ela se redimiu dos seus pecados. Confia. Agora, olha isso aqui, mano, olha isso aqui. O ex ama ela demais. E esse sim é homem de verdade. Vamos lá, uma verdade e uma mentira. Primeiro, sim, ele ama ela demais, enquanto que ele se odeia demais. Porque só se odiando muito pra você fazer isso. Segundo, ele não é homem de verdade, ele é só um coitado. Homem de verdade se respeitaria e não bancaria, sabe, o herói da donzela que foi passear e quebrou a cara. Sendo que ele foi sacaneado anteriormente. Eu sei, você não sabe, Felipe, se de repente eles não terminaram de boas. Não interessa. A questão é, eles tinham um casamento, a mulher estava infeliz e ela queria emoções. Achou emoção. A emoção dela deu pra ela uma responsa que ela não vai conseguir bancar sozinha e que o cara não quer ter coparticipação nessa responsa, o que ela faz? O meu ex me ama. De repente ele queira, sabe, a coparticipação do meu namorado que não quis assumir meu filho. Homem de verdade, cara. Homem de verdade. Olha só o maluco aqui, ó. O ex dela merece tudo que ela fez com ele. Merece, mano. Merece, total. Mano, agora, isso aqui também é outra coisa que é triste, velho. Olha só isso aqui, ó. É louvável a atitude do ex-marido. Não precisa voltar com a mulher, mas dar assistência para a ex faz dele um homem diferenciado de uma geração egoísta que não tem empatia. Meu querido, pelo visto você, Marcos Oliveira, também não tem amor próprio. Você dá assistência quando é seu filho e quando é uma pessoa merecedora. Não, só faz a conta comigo. Vamos supor, tem uma namorada. Ela um dia fala assim, poxa, Felipe, a gente tá junto por 10 anos, construímos uma coisa, poxa, bacana e tal, mas eu não tô feliz, eu não quero te sacanear, te traindo. Não, beleza, isso eu acho louvável. Ela me comunicar que não tá feliz e que quer se aventurar no mundo. Por mais que doa e dói de verdade você ser largado, não, beleza, mano, vai lá, vai ser feliz e tal. Pior se ela me traísse. Só que aí ela engravida nesse meio termo e eu vou dar assistência pra ela. Tipo assim, você teve bolas, né? A gente tá falando de uma mulher. Você teve bolas o bastante pra me confrontar com a ideia de que você tá infeliz e que quer separar pra ir pro mundão. Mas na hora que você tem as consequências da escolha, você quer que eu, te socorra? Eu concordo que o cara realmente é empático. Tipo assim, não se respeita, mas é empático, entendeu? Agora, eu sinceramente não acho nem um pouco louvável esse tipo de atitude, não, mano. Porque esse tipo de atitude valida essa ideia de mulher entrar numa responsa que é um casamento e depois escolher ir passear. É tipo, por exemplo, imagina um cara larga uma mulher, firmeza, ponta firme, pra ir rodar no carrossel. Aí, de repente, esse maluco pega uma HIV da vida, sei lá, de repente. Aí, de repente, ele sabe que dificilmente vai conseguir arrumar uma mulher se ele contar o que ele tem. Aí, de repente, eu vou procurar a minha ex, que eu larguei pra poder viver o mundão? Porque ela, de repente, me ama de verdade e vai me aceitar assim? Cara, vocês conseguem entender? Tudo bem, a comparação ela não é muito equilibrada, mas é só pra vocês entenderem que não faz sentido esse argumento. Saiu, engravidou e voltou. Não mudou nada. Trouxe um presente pro Beta. Olha aqui, mano, outra mulher. Coitado desse cara. Olha aqui, ó. Falta de amor próprio desse cara, muito triste. Olha outra aqui, mano. Coitado do ex. Eu não consigo tancar isso aqui, meu parceiro. Eu não consigo tancar. Isso aqui é muito vergonha ali. É o tipo de coisa que me faz ficar indignado com esse ex e só me faz constatar, cara, que atualmente tá faltando um lastro de consciência, né? Nos homens e nas mulheres, tá? Eu também não vou ser vil. É pros dois. Mas, sinceramente, cara, uma pessoa largar o casamento pra viver a aventura, 10 anos, irmão. Pô, olha o que você construiu, cara. Entendeu? Largar pra uma aventura. Olha o que a aventura fez com você. Enfim, meus caros. Como eu sempre pergunto, será que só eu que bebo? Vamos trocar essa ideia, meus caros. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Eu fui.